Ok, retomando a gravação da manhã do dia 9 de outubro de 2020, com todos presentes, a gente teve um problema técnico com o aplicativo de reunião, que aparentemente foi sanado, espero, e a gente estava no item 225 da pauta, relatoria do Dr. Leonan, desculpa, e que já tinha ido todo o voto, estava encaminhando já para a conclusão, né, Leonardo? O resto está consta da gravação anterior à parte do relatório do voto, da maior parte da fundamentação do voto. Então, já está encaminhando a conclusão e passo a palavra para o Leonardo, então, por favor. Obrigado, presidente. Espero que os problemas técnicos estejam superados. O item 225 é o contribuinte Rússio Bezerra Júnior, é um oficial de justiça, como já relatado, um oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele recebeu gratificação de locomoção, declarou como isento essas gratificações, fazendo apenas um breve resumo. Declarou como isentas, a auditoria não acatou essa dedução como isenta, ele trouxe no recurso voluntário os comprovantes de pagamento do Tribunal de Justiça, bem demonstrando que se trata de verbas de gratificação de locomoção de oficial de justiça. Esse assunto já é bem remansoso, pacificado na jurisprudência atual. Essas gratificações que são pagas aos oficiais de justiça, elas têm natureza isentiva, porque se trata de verba indenizatória, pelo custo que eles têm de auxílio-condução. E o encaminhamento final do voto em resumo, com esse do recurso, no mérito, dou-lhe provimento para que total dos rendimentos tributáveis apurados para compor o demonstrativo do imposto devido seja o valor de R$ 55.086,82. Deve-se reconhecer que a linha da omissão de rendimentos apurada é de apenas R$ 61,88, vez que o contribuinte declarou na DAA e já consta na linha da rúbrica total dos rendimentos tributáveis declarados o valor de R$ 55.024,94, considerando essa isenção do auxílio-condução. Ante o exposto, dou provimento ao recurso. É como voto. Ok, dúvidas? Matéria já pacificada, né? Aquela declaratória da PGFN, acho que até o STJ também já pacificou isso aí. Passar para a votação, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Martim. Acompanhe. Ricardo. Acompanhe o relator. Acompanho. Leonan. Caio. Caio, Acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Por dar provimento ao recurso por unanimidade, agradeço ao Leonan e passo a palavra para o doutor Juliano, que interessa o item 226 da pauta. E, se eu não me engano, esse processo saiu de vista para o Mário em março de 2010, foi convertido em vista coletiva e ninguém chegou a votar, né? Então, eu passo a palavra então, para o Juliano e depois vou passar para o Mário na sequência. Por favor, doutor Juliano. Bom dia a todos. Recorrente a Viviane Sarita Kiss. Ano calendário 2006, a gente está falando aqui de depósitos bancários. Eu vou tentar resumir. Na verdade, foi lançado fluxo de depósitos bancários deste ano calendário, 2006, e ela acabou apenas se incorrendo contra o lançamento de dezembro, que é o maior lançamento, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho do acórdão da impugnação, né, da decisão que negou provimento para ela, da DRJ. Em suma, a decisão da primeira instância administrativa entendeu não ser cabível a diligência ao caso, uma vez que a recorrente não trouxe as provas aos autos em momento oportuno, até a sua impugnação, não sendo cabível ao recorrente valer-se do pedido de diligência para a apresentação de novas provas. Que a recorrente deixou de trazer nos autos provas de comprovassem as origens dos depósitos constantes em seu nome no ano de 2006 e, em especial, os relativos ao lançamento pela autoridade fiscal nos meses de janeiro a novembro de 2006, que a recorrente não trouxe nenhuma prova. Em relação ao maior valor de R$ 7.566.000, referente ao mês de dezembro de 2006, correspondente a 50% do valor depositado em sua conta corrente, considerado que a recorrente era co-titular da conta bancária junto com seu marido, Sr. Abdo, as provas apresentadas pela corrente não foram suficientes para provar a origem do depósito pelos motivos expostos abaixo. Essa aqui foi a conclusão da DRJ,
Na lide do recurso continuou a mesma, tá? Ela também não trouxe uma prova a mais sobre o janeiro a novembro. E aí, sobre o mérito em si, eu passo a lê-lo. Só um minutinho. Objetivando comprovar a origem e fundamentação jurídica que resultou no depósito de dezembro de 2006, a recorrente alega que referido valor de 15 milhões decorre de uma redução de capital social da empresa Tendência, coligada à Tendência Holding LTDA, da qual o seu marido foi sócio. Neste contexto, declara que em 28 de dezembro de 2001, a Tendência Holding procedeu à redução do seu capital social, bem como a distribuição de lucros num valor total de 108 milhões, conforme informações constantes na ata de registro na junta comercial, tendo o pagamento sido efetuado através da transferência da totalidade das ações da Tendência, sediada nas Ilhas Cayman. Nessa ocasião, o marido da recorrente passou a possuir 2 ações Tendência Investment, estando comprovado pelos documentos apostados nas folhas 371 a 374, em que houve alteração contratual da Tendência Holding em 2001. Consequentemente, o senhor Abe, sócio da empresa, recebeu 108 milhões correspondente à redução de participação de capital social e distribuição de dividendos, valor esse representado pelas ações da companhia Tendência. Aqui, diferentemente do que entendeu a DRJ, o recorrente consegue provar a legitimidade da operação em 2001, que se relaciona com a segunda operação de redução de capital da empresa Tendência Investment, que deu origem ao depósito de dezembro de 2006, foco da discussão da lide. Em relação à origem do depósito em si, que se deu em dezembro de 2006, a recorrente explica que a operação de transação desse valor está devidamente embasada no contrato de câmbio, aí cito o contrato, que está nas folhas 66 a 72. Firmado entre Abel, seu marido, e o Banco Bradesco, e o ato de redução de capital da empresa Tendência. Versão do documento em inglês e traduzido por tradutor público e folhas 64, 65 e 376 a 377. Neste ponto, entendemos que os documentos trazidos pela recorrente são robustos e fortes o suficientes para comprovar a natureza jurídica do negócio que deu origem ao depósito de 7 milhões. Ante o exposto, dou provimento ao recurso quanto ao reconhecimento da origem do depósito no valor de 7 milhões, realizado em dezembro de 2006. Esse foi meu voto encaminhado. O Mário, à época, eu lembro que ele pediu, porque ele estava com algumas dúvidas em relação à própria documentação que comprovava as organizações societárias no exterior e o depósito vindo dos Estados Unidos, e o processo saiu em vista. Foi esse o encaminhamento, presidente. Ok, obrigado. Vou passar a palavra, então, para o doutor Mário, para fazer suas considerações. Ok, obrigado. Cumprimento o conselheiro Juliano. Eu dei uma analisada, estou me vendo aí, que eu só estou vendo o presidente nesse momento. Caiu tudo. Eu estou vendo. Eu estou vendo você, Mário. Eu estou vendo. Agora eu já vejo Juliano também. Só vejo Juliano e Rony, mas isso tem problema. Eu estava olhando bem esse contrato e todo esse processo, ele envolve uma distribuição. O que aconteceu aqui? Era um banco, já era o famoso Banco Tendência, e aí esses 2 sócios, que são o Abe Cris e Léo Cris, um dos 2 é marido da autuada, e como ele era contra corrente, então ela foi autuada em 50%. Então ela é esposa de um dos 2 sócios do antigo Banco Tendência, e aí eles fizeram uma alteração contratual. Primeiro, o banco virou uma holding, né, passou a se chamar Tendência Holding Limitada, era um banco de investimento, salvo me engano, e virou uma holding limitada. E essa limitada só tem 2 sócios, que justamente o senhor Léo Cris e o senhor Abe Cris. Aí, na primeira alteração contratual, eles resolveram distribuir dividendos no valor total de 91 milhões, né, tirados de reserva de lucros e lucro acumulado, e essa distribuição de dividendos ela foi feita mediante integralização, subscrição de capital de uma offshore, lá nas Ilhas Cayman, no valor total aí de 91 milhões.
E aí integralizou o capital, ficando cada um dos dois sócios com 2 cotas dessa holding lá nas Ilhas Cayman. E aí eles fizeram uma reunião societária lá nessa empresa, lá no exterior, nessa offshore, e resolveram fazer, e aí deixa eu pegar os números aqui, perdoe, a folha 64 do processo, esses 2 sócios, que eram os mesmos sócios lá da antiga holding, né, da holding também, eles fizeram esse documento de folha 65, e é o único documento que é apresentado para cobertar essa operação, essa transferência do dinheiro. E ele foi traduzido somente depois do procedimento fiscal. Tá? Então, o único documento que foi apresentado foi esse documento aí, escrito em inglês, né, simplesmente. As únicas assinaturas que contam é dos 2 sócios, cada um tem 2 cotas. E aí, pela tradução da página anterior, 64, o que foi deliberado? Resgate de ações e redução do capital dessa empresa que foi criada, que foi transferido essa distribuição de lucro lá em 2001, que foi feita a distribuição de lucro da tendência holding brasileira e foi distribuída na forma de jogando o capital dessa offshore. E isso foi em 2001. Em 2005, eles fazem essa operação de resgate de ações e redução de capital. E aí, olha só o termo que curioso, ele fala assim, foi deliberado que as ações, a sociedade compromete-se a reduzir seu excedente de capital por meio de resgate de ações. As ações estão resgatadas, serão mantidas como ações de tesouraria e o excedente do capital será reduzido pelo preço de resgate. E aqui ficou o seguinte, fica deliberado que imediatamente depois de tomar essa medida, a sociedade resgata, cada sócio tinha 2 ações, então são 4 ações e um capital de 91 milhões. E esse valor aqui são, estou falando em dólar, né? 91 milhões de reais e o resgate de ações, eles pagaram somente a um sócio, foi um resgate de ações feito pela empresa, só que eles pagaram somente a um sócio, correspondente a 0,60087 cotas percentual de uma ação de um dos 2 sócios. Então, a sociedade ficou com 3, o sócio ficou com 1,30 alguma coisa de cota, o outro sócio com 2 cotas e a ação de tesouraria de 0,687 cota da empresa, e somente um sócio que recebeu o resgate de 7 milhões e 50 dólares. Foi feito um resgate de ações, só que só pagou para um sócio, justamente coincidindo praticamente com o valor total que ele trouxe para o Brasil, conforme o contrato de câmbio, foi de 7 milhões de dólares. E o resgate aqui é de 7 milhões e 50 dólares. Então, deu essa diferença. E só tem essa... A única operação que aconteceu foi essa. Somente um sócio, que aí é o marido dessa autuada aí, somente um sócio que foi beneficiado desse resgate de ações. Um documento que não teve nenhum tipo de validação, somente depois da ação fiscal que eles procuraram essa tradutora juramentada, e lá no julgamento de pisos foi apontado, juntamente com a autoridade dançadora, que é a falta de formalismo das chamadas obrigações extrínsecas desse documento. Nenhuma delas foi observada, está aí na folha 418 agora. Com a deficiência, apresentou essa deliberação da tendência de investimento dessa offshore. Então, o documento, além de ser emitido pelo próprio autor, né, que foi meio a meio, né, diretamente interessado em as cotas das 4 cotas da empresa, data de março de 2011, para justificar as alegações, por esses procedimentos exclui esse ponto, ele só validou o futuro, né? Da mesma forma que o próprio documento reitera de forma unilateral, somente foi autenticado em 2009, ou seja, um dia após a ciência do procedimento fiscal, e mais ainda no voto, eles apresentam aqui uma série de requisitos que deveriam, em respeito à normalização, temos que documento para o exterior em língua estrangeira, acompanhado para fazer prova em favor daquele que o alega, deve passar por processo de legalização consular, que pode ser substituído por remessa ao Brasil através de via diplomática ou por autenticação dos consulados brasileiros. Nenhum desses procedimentos foi adotado. E, além disso, essa empresa está nas Ilhas Cayman, né?
E a transferência do numerário dos 7 milhões de dólares veio dos Estados Unidos, não foi direto lá da offshore, não. Foi da conta lá dos Estados Unidos. Eu achei muito, da minha forma como foi entendido o julgamento de Pisa, achei muito fraco essas comprovações, devido a ver aí pelo Conselho Juliano, que eu sei que é muito cioso também, né, para examinar documentos, mas na minha avaliação, baseado no que consta dos processos, os documentos todos emitidos pelo próprio autuado, né, que é o titular dessa conta, tanto o processo, a alteração contratual onde foi feita a distribuição de lucro lá, de 91 milhões, um simples contrato, não teve nenhum documento a mais de transferência, de mostrando alguma coisa. E depois dessa transferência, 4 anos depois, em 2005, somente com essa reunião dos dois, com a assinatura dos dois, o documento só foi traduzido anos depois do início da fiscalização também. O numerário veio de outro país. Eu achei que tem muita inconsistência e eu encaminho para negar provimento ao recurso. Abrir divergência para negar provimento. Eu passo a palavra para o Juliano, que eu acho que quer fazer alguns esclarecimentos. Juliano, por favor. Só um esclarecimento, um apontamento. O Mário sempre muito coerente, porque em janeiro, nos primeiros votos, não era omissão por depósito bancário, mas era fluxo financeiro. Nós julgamos um processo parecido e ele me acompanhou no voto, onde eu não estava dando provimento, porque o documento apresentado do exterior não tinha uma validação, e lá nem tinha tradução, lá era um documento X. Tá? Então, só para apontar a sua coerência, tá, Mário, em relação à análise dos documentos. Mas, como eu fui vencido naquele voto, e bem explicado naquela oportunidade pelo patrono, daquele voto, não existe um carimbo, uma verificação no exterior para que haja uma validação desse documento. Então, como, neste caso, o documento, para mim, traz robustez do negócio jurídico sim informado e alegado pela recorrente, e que o contrato de câmbio também bate com as datas, eu considerei como válido, tá? Então, é uma questão de prova mesmo. Na minha avaliação, as provas são suficientes para afastar, e o Mário, dentro da racionalidade dele, está certíssimo, está apontando a não aceitação dessa prova. É só isso, presidente. Obrigado. O caso está posto aí. Se ninguém tiver mais nenhum apontamento, eu vou passar a votação. Só complementando, eu acho que não tem um negócio jurídico, na verdade, né? Simplesmente o que tem de efetivo é o contrato de câmbio, eu concordo. E o resto tudo é para tentar regularizar essa repatriação de 7 milhões de dólares. Essa é a minha visão. Ok, então aproveite sua visão e já faz o encaminhamento do voto, então, Mário. Eu encaminho no sentido de negar provimento. Ok. Martim? Eu vou acompanhar o relator nesse caso. Ricardo? Eu acompanho divergência. Eu vou acompanhar a relatoria também. Caio? Acho que o Caio caiu agora há pouco. Faz 5 segundos. Estava justamente vendo quem é que não estava aqui, porque eu vi que alguém saiu da tela aqui. Na hora do voto, na hora da relatoria, sempre cai uma coincidência. Então, aguardar o Caio. Ele está dando algum recado aqui. Tá. Não quero votar nesse processo. Vamos aguardar. Caio, agora eu não estou vendo. Agora eu não estou vendo o Rony. O Rony caiu. Da última vez. Agora começou a cair um por um. Bom, Caio, você está ouvindo a gente? Agora estou. Pode falar, desculpa, Martim, te cortei. Não, que eu dizia para o Caio votar, mas sem o Rony aqui para presidir a sessão, né? Para o Rony voltar. Não, temos que esperar. Isso. Mas você chegou a ouvir o voto, o encaminhamento? O seu, sim. O do Martim estava no meio.
Eu acompanhei o relator, né? Aí o Ricardo, você votou como, Ricardo? Acompanhou a divergência? O Ricardo acompanhou a divergência, eu acompanho o relator. Tá. Nossa, então é minha vez mesmo. É só esperar o Rony voltar aqui, então, para... Tá. Vou engatilhar aqui. Aquelas gravações de ontem, Ludmila, estavam todas certas. Mas você não achou que estava dando um eco estranho? Não, é porque o falho que eu cometi, que na hora que eu tentei ouvir, eu não tinha desligado o fone de ouvido do notebook. Aí estava mudo, mas depois eu tirei, estava normal, a gravação estava correta. Ah, tá. A sua você está falando, né? Isso, é. Na Ah, tá. minha, no final ela estava certa. A Rose pediu Ô, para indicar lá o. Como é que fala? Os itens votados. Itens. É, Tá, eu tenho aqui. Eu vou mandar para ela, tá? tá. o apoio tá aí também. Ó, Rony. Sim, estou aqui. Estamos te escutando, Rony. Ok, todos aqui já não. Ok. Voltaram? 3, 6, Só 2, você que tinha caído. Sim, É. o Caio tinha caído primeiro, depois eu caí, né? Eu estou no computador agora, outro, do CARF, porque o iPad, pelo jeito, talvez seja mais sensível a essas quedas, não sei. Paciência. Vamos lá, então, colhendo os votos. Caio, como vota? Eu vou acompanhar a divergência. Ok. Leonan? Eu vou acompanhar o Juliano. Eu acho que a análise foi bem feita por parte dele. Eu escutei as razões do Mário, mas não me demoveu dos argumentos do Juliano aqui no voto. Bem pontuado. Ok. Questão do câmbio, dos 50% e tudo mais. Eu vou acompanhar a divergência, então esse aqui vai ser empate no julgamento. Eu vou botar aqui dispositivo, tá? Que é determinação do artigo 19E, da lei 10.522, etc. Vai ficar consignado, então, aqui no dispositivo, foi empate no julgamento, então a decisão vai ser, por força disso, dar provimento ao recurso no sentido encaminhado pelo relator, ok? Vamos ver agora qual é o próximo da pauta. É o meu, eu só não sei o item. O 227 foi retirado de pauta pela solicitação do patrono, 220. então seria 228, tá? Tá bom. Também imposto de renda também é um assunto. A recorrente é a Marcela. E os anos calendários aqui é 2003, 2004, 2005, 2006. Eu vou tentar diretamente para o voto, que eu acabo passando o que foi relatado. Caso seja necessário, vocês me peçam, eu volto para esclarecer algum fato com a leitura do relatório. Tá, presidente? Pode ser? Pode ser. Da admissibilidade, o recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. Os documentos são apresentados com recurso voluntário. Aqui, ressalta-se que a recorrente juntou com o seu recurso voluntário vários documentos acostados nas folhas 395 a 553 destes autos, que consistem em cópias de processo administrativo fiscal federal, número tal, no qual é exigido da recorrente imposto de renda da recorrente, cópias de processos de execução fiscal da nona vara, referente ao lançamento de PF dos anos calendários exercício 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2003, constantes do processo administrativo fiscal federal número X, folhas 418 a 430, cópia de atestados médicos emitidos por clínicas e hospitais particulares, objetivando demonstrar ser a recorrente portadora de moléstia grave, neoplasia, bem como exames realizados por laboratório particular, 419 a 436. Pois bem, além desses documentos estarem sendo apresentados extemporaneamente, estão ausentes os requisitos que autorizam o afastamento da preclusão de trato parágrafo 4º do artigo 16. Aí eu cito o artigo. Desta forma, se precusa o direito da recorrente a apresentar esses documentos. Ademais, com base no que já foi exposto, não há que se falar em concessão de prazo de 50 dias para a apresentação de novos documentos. Tampouco analisar documentos juntados após a intimação do recurso.
Da alegação não trazidas em sede de impugnação. A recorrente 9, em sua peça, em suas alegações, com a interposição do recurso voluntário, aduzindo que é portadora de moléstia grave e, consequentemente, faz jus à isenção de imposto de renda da pessoa física. E que já há uma execução fiscal em trâmite na 9ª Vara Fiscal de São Paulo, também referente à IRPF relativa à pensão alimentícia do período de 2003 a 2006. Pois bem, em relação a essas novas alegações da recorrente, apontamos que essas não foram trazidas em sua impugnação, consequentemente, caracterizando a preclusão dessa matéria nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235. Ora, se a matéria não foi impugnada, não instaurou o litígio em relação a ela, sendo que a autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não tem competência para dela a conhecer. Aqui, mesmo que hipoteticamente tivesse sido instaurada o litígio em relação à alegação da recorrente de que é portadora de moléstia grave e, consequentemente, faz jus à isenção do IRPF, destaca-se que a isenção somente é aplicada sobre os proventos de aposentadoria, nos moldes do inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.703 de 88, não sendo objeto do lançamento fiscal em foco o rendimento oriundo de aposentadoria. Nesse giro, nesse mesmo giro, mesmo que hipoteticamente tivesse sido instaurada ali em relação à alegação da recorrente do que a execução fiscal número X, em trâmite na 9ª Vara Fiscal de Campinas, que tenha como objeto a cobrança da CDE tal, do processo administrativo tal, também se refere a IR relativa à pensão alimentícia recebida no período de 2003 a 2006, supostamente tivemos, aceitando os documentos, e tivéssemos aceitado os documentos de folhas 418 a 430 como prova dessas alegações preclusas, entendemos que não são suficientes para demonstrar que se referem a um lançamento sobre os mesmos fatos geradores lançados nesses autos. Portanto, é evidente que a recorrente tenta inovar a lide em total descompasso com o disposto no artigo 17. Deste modo, com base nos fundamentos acima expostos, deixo de conhecer de parte do recurso voluntário. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Da alegação da recorrente referente a acréscimo patrimonial com base em demonstrativos mensais da evolução patrimonial, folhas 202 a 204. Então, vejamos. Objetivando afastar as conclusões da fiscalização e da DRJ-FMS, de que houve omissão de rendimentos em virtude de excesso de aplicação sobre a origem dos recursos não respaldados por rendimentos declarados comprovados para aquisição do apartamento duplex 201, situado na Rua X, conforme apurado no Benefício Mensal de Evolução Patrimonial dos anos de 2003 a 2006, em suma, em sua peça recursal, a recorrente aponta que ocorre que esses rendimentos para a aquisição do imóvel em questão realmente não foram adquiridos pela recorrente, mas sim pelo seu pai, eu cito o nome dele, conforme se verifica por alguns comprovantes de transferências bancárias do OC 4, transações bancárias para aquisição de imóveis, sendo que as demais transferências serão juntadas posteriormente, haja visto o tempo de resposta dos bancos e a solicitação desses prazos, 45 dias. Deste modo, fica claro que o senhor Oswaldo Carlos Lopes Júnior, que adquiriu um apartamento localizado na Rua X, com a denominação edifício Open House, Loft, Panambi, e posteriormente repassou para sua filha. Ocorre que este imóvel foi adquirido com rendimentos próprios do pai, como adiantamento de legítimo. E isso foi exatamente o que ocorreu com a recorrente, já que foi seu pai que lhe repassou os valores para que fossem quitadas as parcelas do imóvel da recorrente. Por mais que o contrato de compromisso de compra e venda conste o nome da recorrente, que realmente fez a aquisição do imóvel foi o senhor Oswaldo, o pai da recorrente. Tanto é que o pai da recorrente que fez os pagamentos das parcelas estipulando no contrato de compra e venda, pois com os rendimentos da recorrente seria impossível a aquisição de referido bem. Diante dos fatos apresentados e comprovados, deve o fisco cancelar o auto de infração, pelo menos parcialmente, no que diz respeito ao acréscimo patrimonial descoberto, pois, como visto, os rendimentos para a aquisição do imóvel foram repassados diretamente para o pai, Oswaldo, a sua filha, a hora recorrente, estando dessa forma comprovada a origem dos recursos. Essa é a alegação da recorrente. Pois bem, o lançamento em análise, dentre outros dispositivos que versam sobre a presunção da omissão de rendimentos caracterizados por acréscimo patrimonial a descoberto, teve como base o artigo 1º a 3º da Lei 7.713, realizando a fiscalização a confrontação mensal das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução patrimonial da recorrente, bem como a omissão de rendimentos, e folhas 202 a 204.
Pelo que se compreende dos referidos dispositivos da lei, a legislação institui a presunção legal a definir que a variação patrimonial não corresponde aos rendimentos declarados constituindo rendimentos cometidos e, portanto, sujeitos à tributação. Conclui-se que, para o IRPF, o acréscimo patrimonial descoberto significa incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte declaradas em DIRPF. Dessa forma, ocorre o acréscimo patrimonial descoberto quanto às mutações patrimoniais e gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso temporal a que ocorreu no caso em foco. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 7.703 de 88 estabeleceu uma presunção legal do tipo juris tantum, ou relativa que ocasiona a chamada inversão do ônus da prova, incumbindo o contribuinte a provar a existência do fato gerador do IRPF, consequentemente o respectivo crédito tributário lançado. Ocorre que a recorrente não obteve êxito em demonstrar que não existia os gastos elencados no lançamento e que as aplicações de recursos demonstradas pela fiscalização foram acobertados por rendimentos já tributados, embora não declarados, ou por rendimentos isentos, ou por aquisição de disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de incidência do imposto, sendo que a própria recorrente afirma que os recursos foram doados pelo seu pai, mas não consegue demonstrar a ocorrência dessa doação. Há de se frisar a alegação da recorrente de que os valores foram doados em adiantamento de dinheiro pelo seu pai. Não são consubstanciados de provas de ocorrência de tal ato de doação, que deveria, pelo menos, contar da alegação de imposto de renda da pessoa física, tanto do recorrente quanto do seu pai. Ora, a recorrente traz extratos e outros documentos comprovando que seu pai pagou o apartamento em nome da recorrente, mas em nenhum momento comprova que os valores usados para pagar o apartamento são oriundos de doação adiantamento legítima de seu pai para ela. Está correta a conclusão da DRJ, e cita a conclusão da DRJ. Por esse exposto, sem razão recorrente contra essa alegação. Os valores recebidos de pensão alimentícia pela recorrente. Sobre este ponto, a recorrente alega que exigir que ela pague IR sobre valores recebidos de pensão alimentícia do seu pai é aceitar que ocorra bis in idem, e buscar traçar um paralelo entre os valores de pensão alimentícia com os dividendos pagos pelas empresas, bem como aduz que, como eles foram tributados na fonte, não deveriam ser tributados. Pois bem, aqui também não assiste razão à recorrente, pois os valores recebidos a título de pensão alimentícia compõem sim os rendimentos tributáveis do beneficiário, nos moldes do inciso 1º do artigo 106 do decreto 3.099, antigo imposto de renda, bem como o inciso 2º do artigo 118 do decreto 9.580, 18, novo regulamento de imposto de renda. Comungamos dessas conclusões da DRJ neste ponto. Deixo de lê-la dessa maneira, sem razão a recorrente neste ponto. Da alegação de aplicação de confiscabilidade da multa, também estou afastando, cito aqui a súmula 2, que a gente não tem que olhar confiscabilidade da multa. Multa isolada. Neste capítulo, a recorrente aduz que a multa isolada, aplicada em concomitância com a multa de ofício, ambas apuradas em face da mesma base de cálculo, não pode ser mantida, uma vez que caracteriza a referida cobrança bis in idem. Pois bem, assiste razão recorrente, uma vez que relativamente aos anos calendários 2003 e 2006, nota-se que foi aplicada a multa de ofício 75% sobre os valores emitidos de remuneração de pensão alimentícia e, ao mesmo tempo, aplicada a multa isolada pelo não reconhecimento do Carnê-Leão, já que tenha tido reconhecimento da omissão de rendimento. Neste caso, aplico a súmula 147 e também estou dando razão parcial para ela. Então, vou para o dispositivo, ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício relativa aos anos calendários 2003 a 2006. Esse é meu voto, presidente. Eu não sei se eu resumi muito, mas eu tentei ser o mais breve possível. Acho que o pessoal acompanhou e está aberto o espaço para questionamentos ou encaminhar a votação. No caso, eu vou encaminhar a votação. Doutor Mário. Acompanhe o voto do relator, presidente. Martim. Acompanho. Acompanho. Ótimo. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Yonan. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, ficou conhecido parcialmente. O item 228 ficou conhecido parcialmente. Na parte conhecida, foi afastada a multa isolada para os anos 2003 e 2006. Vamos para o 229, doutor Juliano. Feito.
tá bom? Aqui também imposto de renda, no calendário 2003-2004, a recorrente é a Tereza Cristina. Eu vou também diretamente ao voto, caso seja necessário, eu volto, tá? Da admissibilidade, o recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. Da admissibilidade de novos documentos. Antes de adentrarmos ao mérito, é necessário esclarecer a respeito de novos documentos apresentados pelo recorrente, quais sejam cópias de comprovante de pagamento de despesas que supostamente seriam daqueles discriminados no livro caixa, no livro diário, por vez que tais documentos não foram apresentados anteriormente. O parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7.235 é expresso no sentido de que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento processual a menos que, aí cita as hipóteses. Pois bem, no caso dos autos, a recorrente não demonstrou qualquer das situações acima citadas, pelo contrário, mesmo tendo sido intimada por diversas vezes para a fiscalização apresentar as origens das cópias dos livros diários e de todos os comprovantes de dedução que foram utilizados na confecção dos mesmos, e folhas 16 a 31, permaneceu inerte, o que culminou na lavratura do auto de infração. Agora, somente em sede de recurso, apresenta vários documentos sem cotejá-los com as despesas glosadas pela fiscalização. Portanto, a documentação apresentada não será apreciada, eis que precluiu o direito da recorrente. Passemos à razão de decidir. De acordo com os autos, verifica-se que o lançamento é originário de procedimentos de revisão de declaração de ajuste anual do ano calendário 2003 e 2004, tendo sido intimada por diversas vezes a apresentar extratos completos contendo movimentação de todas as contas de depósitos, aplicações ou investimentos junto a instituições financeiras e as origens e cópias do livro diário e de todos os comprovantes de deduções que foram utilizados na construção dos demais, quedou-se inerte. Apresentou impugnação e novamente deixou de apresentar documentos de justificar a dedução das despesas lançadas no livro caixa nos anos 2003 e 2004. Ora, o artigo 6º da Lei 8.134, de 90, é expresso no sentido de que a contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício dos respectivos atividades as despesas necessárias à percepção das receitas e à manutenção da fonte produtora. Vejamos subscrições de diversos dispositivos legais. Aí eu cito o dispositivo legal. Da leitura do dispositivo acima, transcrito, o que podemos concluir é que necessário para a dedução do livro caixa para a receita seja decorrente de atividade de trabalho não assalariado, ou seja, o contribuinte que perceba rendimentos de trabalho não assalariado somente poderá deduzir as despesas necessárias para a percepção de tal receita, devendo o contribuinte comprovar a veracidade das receitas e das despesas mediante documentação idônea. Por isso, a recorrente foi intimada por várias vezes para comprovar as despesas mediante a apresentação de documentos idôneos, o que não foi feito pela recorrente quanto tinha a oportunidade de fazer. Não tendo havido a efetiva comprovação da veracidade efetiva das despesas declaradas no livro caixa, não é possível sua dedução, tal como o artigo 6º da Lei 8.134 de 90. Portanto, mantida a glosa das despesas registradas no livro caixa. Da multa isolada, da análise dos autos, ele que houve aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento devido à título de carneão e em concomitância com a multa de ofício. Isso porque é pacífico aqui, aí eu cito a súmula CARF 147. Por essa razão, deve ser afastada a concomitância da multa isolada e de ofício para que nos anos 2003 e 2004, eis que anteriores à publicação da MP 351. Ante exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso para afastar a concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Esse é meu voto, presidente. Ele não apresentou absolutamente nada de documentação hábil? Apresentou com recurso, mas não cotejou a documentação com as despesas lançadas. Tá. Apresentada desorganizadamente, né? Apresenta, joga lá no recurso, fala, ó, aqui está apresentando, eu não estou aceitando. E na impugnação, né, tudo novo, na impugnação não trouxe nada. Não trouxe nada. Ok. Dúvidas, questionamentos? Passar a votação, então, Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Também acompanho. Ricardo. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Leonardo. Acompanho o relator. Então, eu também acompanho. Então, ficou para este processo. Eu estou um pouco mais devagar, porque eu tenho que ficar passando de página. Eu estou com um computador só sem duas telas, então eu tenho que ficar passando aqui as páginas.
Então, ficou para esse item, que é o item 229, dado parcial provimento ao recurso para afastar essa multa isolada, aplicar em concomitância. Só quero ver uma questãozinha, a questão do conhecimento, como é que ficou? A gente tem que circunstanciar o que você não está conhecendo, né, o sintético As provas, dispositivo... né? As provas, né? Eu não coloquei no sintético, eu tenho que colocar. Tem que colocar também, então, aqui é o 229, né? Em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto a documentação carregada aos autos só na segunda instância e na parte conhecida. Dar parcial provimento. Dar-lhe parcial provimento. Então, todos acompanharam, né? Ficou esse o resultado. E passo, então, para o 230. Eu acho que o 230, que você acha que vamos fazer esse 230 é muito extenso? Como é que ele é? Não, é simples, matéria fácil para vocês, porque é moléstia grave e não tem comprovação, mas eu vou falar aqui. Tá, vamos encerrar até por causa da adiantada da hora, para ter tempo de conferir a ata. A gente começou mais cedo também essa sessão. Então, vamos encerrar com os 230, tá? E 230 e os que tem repetitivos associados, ok? Deixa eu só ver aqui o 230. Tá. 230. Só um segundo. O 230 tem 31, 32 e 33 associados. Vamos para ele, então, por favor. Vamos para ele, Rosemary, né? O ano calendário aqui é 2012. A gente está falando aqui de omissão de rendimento, moléstia grave, isenção e seus requisitos. Vou diretamente ao voto também, porque é matéria de conhecimento de todos e acho que o voto vai conseguir trazer luz aí para todos. Do voto, o recurso tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário brasileiro estabeleceu que a isenção do IRPF para portador de moléstia grave se aplica desde que observados os requisitos, né, os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada de pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudos periciais emitidos por serviços médicos oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Deixa eu ler aqui a legislação. Dessa maneira, em relação à natureza dos proveitos, então, vamos lá diretamente aqui. No caso em tela, a DRJ de São Paulo, ao julgar improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, fundamenta que o laudo médico pericial apresentado não foi emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e que as enfermidades apontadas no laudo médico M328 lupus, disseminando-se sistêmico com fenômenos vasculares graves secundários de doenças, trombose venosa, tal, e CID 10.16, acidente vascular cerebral, esquina, no laudo 6, e tal, não são nenhuma das relacionadas no inciso 33 do artigo 39 do antigo regulamento de imposto de renda. A recorrente, por sua vez, alega que o recurso voluntário, que a clínica AXXIS é uma entidade de atendimento médico oficial da Prefeitura Municipal de Viamão, Rio Grande do Sul, e que as doenças foram aceitas pelo médico do trabalho referido no município. Pois bem, além da recorrente não apresentar nenhum documento que demonstre que a clínica que emitiu os laudos é uma entidade oficial da Municipalidade de Viamão, ao analisarmos os laudos médicos e folhas 9 até 42, o cadastro de inscrição e da situação cadastral no site da Receita Federal da clínica, eu coloco aqui os dados dela, na Prefeitura de Viamão, não há como se concluir que essa clínica é um órgão oficial do referido município. Além disso, frisa-se que, mesmo que hipoteticamente o laudo fosse emitido por serviço oficial municipal, as moléstias apontadas não dão direito à recorrente à isenção do IRPF sobre os valores recebidos de aposentadoria, por não estarem as doenças indicadas nos laudos relacionados ao inciso 14 e inciso 21 do artigo 6º da Lei 7.713. Por todo exposto e tudo que foi analisado, entendemos não haver razão à recorrente.
Sendo assim, relatado e analisado, por mais que dos autos constos, conheço do recurso voluntário para no mérito negar-lhe provimento. Este é meu voto, presidente. Colegas, dúvidas? Eu acho que é um caso bastante simples. Então, eu vou passar a votação. Mário, Acompanho o relator, presidente. Martim, Acompanho também. Ricardo, Acompanho o relator. Caio, a Ludmila, Acompanho. Caio, Acompanho o relator. Leonan. Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar. Então, ficou esse negar provimento ao recurso para os itens 230 e os repetitivos associados, 231, 232, 233. Eu vou pedir, então, para ser encerrada a gravação.